Rafael também, Francisco também. Gravação iniciada, presidente. Gravação iniciada. Também iniciei a gravação aqui. Colegas, então, retomando o item 34 da pauta, da empresa Higiene, né? O conselheiro relator estava fazendo a leitura do relatório. Francisco, então pode continuar a leitura do relatório. Só contextualizando, resgatando como a gente parou, houve autuação, o contribuinte questionou, o processo foi baixado em diligência, foram levantados pontos na diligência para o do procedimento levantar e explicar. Ele levantou ponto a ponto, explicou cada um, inclusive propôs retificação em alguns itens. Então, esse foi o que a gente leu. E aí o contribuinte continuou não concordando com algumas posições, e aí depois que ele teve ciência do relatório da diligência, ele novamente voltou àquelas argumentações da impugnação, só ratificou basicamente o que ele tinha alegado na impugnação. Aí a decisão de primeira instância reconheceu a questão decadencial lá da súmula vinculante 8 do STF, né, aplicada à inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46, acatou as propostas de retificação feitas pela diligência, no relatório de diligência. Aí o contribuinte, no recurso, ele alegou a tempestividade, normal, foi acatado, discorre sobre o lançamento de ofício por meio de aferição indireta, a mesma argumentação lá na impugnação, contesta ratifica o que ele já tinha colocado lá na impugnação e na segunda complementação de argumentos que ele fez após o relatório da diligência, né? E ele se insurge também contra os acréscimos legais. O recurso é tempestivo, ele preenche todos os requisitos de admissibilidade, e aí o decreto 70235 dele eu tomo conhecimento. Aí, primeiramente, eu estou questionando aqui a multa, a multa de ofício, fundamentando que a autuação, a multa de ofício não cabe ao auditor se manifestar e avaliar a conveniência, tem até as súmulas 4, enunciados de súmulas 4 e de 108, né, do CARF, já pacifica esse entendimento. E quanto aos outros argumentos, o contribuinte não agregou nada que pudesse mudar a minha opinião, tornar a minha opinião divergente da decisão de primeira instância. Então, eu adoto as razões de decidir constante do voto condutor. Inicialmente, ele trata aqui das questões de índole subjetiva. O voto, isso aqui é só um resumozinho. Conforme já exposto, o agente do físico em relação à lavratura da NFLD apenas cumpriu a legislação ao constatar o descumprimento de obrigação principal. Não procedem, portanto, alegações de arbitramentos e informações diferentes das disponibilizadas. Quanto aos custos arcados, conforme já exposto, faz parte de seu ônus empresarial. Então, aquela argumentação inicial do contribuinte, de que é justo, de que gastou e que cumpre com as obrigações dele, não afastam, por si só não justificam, não fundamentam, não justificam o afastamento da autuação. A mesma coisa dos fatos contidos nos termos, aquela alegação que ele faz que o auditor botou 10 pessoas lá à disposição, um assistente jurídico, um contador de expulsão, e o auditor poderia ter ficado muito tempo dentro da empresa para apurar a situação fática melhor, e não fez isso. Então, a decisão de origem refuta também de forma fundamentada, não vejo nada a acrescentar, né? Então, vou só ler um excertozinho aqui. A autoridade fiscal, o seu Ministério Funcional, nada mais fez do que cumprir com os preceitos legais, solicitando a apresentação de documentação relacionada com o prazo permitido em lei. Assim como usou de suas prerrogativas legais
ao estimar e efetivamente utilizar o período necessário para a análise da documentação solicitada. Entende-se não ser da alçada do contribuinte, mediante juízo de valor, estimar em quanto tempo deveria se desenvolver a ação fiscal. Ou seja, aqui ele fundamenta que esse argumento não procede, né? Nessa linha não merece acolhimento a alegação da autuada no sentido de ter o auditor empreendido ações desenvolvidas desprovidas de bom senso e urbanidade, ressaltando a inexistência de qualquer alegação por parte do fisco no sentido de tentativa de obstrução à ação fiscal. A notificada, como se vê, equivoca-se nos seus argumentos, mormente quando traz à baila a preços subjetivos com fortes denotações valorativas, com importância para o afastamento das questões. É isso que se colocou, né? Da documentação e dos esclarecimentos solicitados. A empresa não apresenta prova no sentido de ter apresentado os resumos de folha de pagamento, também não se encontra nos autos os requisitos necessários para um eventual deferimento de perícia de diligência. A exemplo de utilidade e de necessidade da mesma. Toda a documentação apresentada já foi objeto de análise à época própria. Aí ele traz a legislação e trata da fundamentação do procedimento. Eu vou saltar. Ora, aqui é a inferência dele sobre a ora, vê-se que constitui a obrigação da empresa manter livros contábeis, folhas de pagamento e demais documentos que contêm informações ligadas às contribuições previdenciárias arquivadas e à disposição da fiscalização. Aí ele traz o normativo, né? Traz a impugnante argumento de defensório no sentido de que a autoridade fiscal não elaborara nenhum requerimento formal de solicitação de esclarecimentos. Aqui, mais uma vez, se mostra infeliz a empresa em suas alegações. Repete-se que, segundo o relatório fiscal anexado aos autos, a empresa deixou, em algumas competências, de demonstrar a totalização das ações de pagamento. Ressalta o auditor fiscal que, em que pese a exigência legal, a empresa foi intimada especificamente para a apresentação dos resumos das folhas de pagamento, conforme o termo de intimação apresentado, datado de 13 de 6 de 2007. Ressalta-se que foram examinados com acuidade os documentos colacionados à presente impugnação, os quais comprovam a procedência quase total dos lançamentos efetivados. O auditor não deixou de observar documentos essenciais para a ratificação do cumprimento das obrigações tributárias. A impugnante não comprovou tal alegação, não se desincumbiu do seu ônus probatório. Deixa-se de enfrentar impugnações específicas relacionadas aos débitos constituídos no período de 798 a 12 de 2001, diante da decorrência da decadência quinquenal. Boa parte daqueles créditos decaíram, em função da decisão de primeira instância já adotou o período decadenciado de 5 anos, né, da apuração dos créditos. A empresa manifesta não concordância com a apuração de débitos relativa à retenção sobre notas fiscais de serviço pelo fato de a prestadora ter agido em consonância com a legislação, estando desobrigada de qualquer ônus provocada por omissão do tomador. Também a existência de equívoco no que diz respeito à base de cálculo para aferição do importe previdenciário devido, não se observando em diversas competências que o valor reputado como totalização da folha de pagamento já estava acrescido do valor relativo ao pagamento dos autônomos. Razão não assiste à empresa, embora em algumas competências haja necessidade de retificação do crédito conforme abaixo. Aqui são aquelas situações na própria diligência, o próprio autuante já identificou. Corroborando com o bom entendimento do auditor notificante, em sua manifestação em cumprimento da diligência notificada por este órgão julgador, considera-se parcialmente procedido o pedido da defendente no sentido de se retificar o crédito constituído na competência 13/2003 em função da não compensação do saldo de retenção do mês 12/2003, ou seja, aí ela traz, para 2004, considerar a diferença a favor da empresa apenas em relação ao labore. Para 13/2004, conta a diferença em favor do contribuinte em função da consideração dos valores compensáveis à época própria. O crédito, portanto, deve ser retificado consoante planilha baixa. Ela transcreve.
Quanto às demais alegações de existência de diferença a favor da notificada, extrai-se dos autos a improcedência de tais requerimentos em conformidade com as considerações aqui externadas, assim como em consonância com os esclarecimentos trazidos com a manifestação do auditor notificante em sua conclusão em diligência. Do método de aferição, arbitramento. Ela questiona esse arbitramento. Equivoca-se a empresa ao se rebelar contra o uso do arbitramento. Constata-se que, no presente caso, o método utilizado encontra-se completamente amparado na legislação vigente. Ele traz o artigo 148 do CTN, assim é que o parágrafo 3º do artigo 33 da 8.212 discorrem da obrigatoriedade, esse parágrafo 3º eu vou ler. Parágrafo 3º, ocorrendo o recuso ou sonegação de qualquer documento ou informação ou sua apresentação deficiente, o INSS e o Departamento da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que é reputada indevida, cabendo à empresa ou segurado com o ônus da prova em contrário. Isso aqui foi o caso do arbitramento, né? Parágrafo 5º do mesmo dispositivo. O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizados sempre se presume feito oportuno e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadar em desacordo com o disposto nesta lei. De início, fundamentando-se no descrito no relatório fiscal, restou constatada a não apresentação ou apresentação deficiente da documentação solicitada na notificação. O arbitramento é faculdade da fiscalização sempre que não estiverem presentes os elementos que viabilizem a apuração direta do total devido, conforme disposto no Código Tributário Nacional e na Lei 8.212/91. Ora, conforme o relatório fiscal, foi a contribuinte que deu causa à necessidade de utilização do arbitramento e da aferição indireta. Caberia, conforme o parágrafo 3º do artigo 31 da Lei 8.212, ao contribuinte o ônus da prova em contrário. O contribuinte não se desvencilhou de tal encargo. Da manifestação do contribuinte pós-diligência. Não procede a alegação de que o auditor manifestou-se na conclusão da diligência de forma confusa. Pelo contrário, depreende-se da análise do conteúdo das considerações ali externadas, que a notificação esclareceu tópico a tópico a solicitação feita pelo órgão julgador, sem deixar margem para dúbias interpretações. Depois de cientificada da manifestação do auditor, notificante, em cumprimento de diligência, trouxe a impugnante algumas considerações já externadas, as quais apenas ratificam as questões já apresentadas pela empresa em sua impugnação inicial, sem, contudo, trazer aos autos provas contundentes capazes de alterar o crédito constituído. Aqui bastam considerar os enfrentamentos às questões já trazidas por este julgador, assim como aquelas externadas pela autoridade notificante, conforme relatado. Adicionalmente, acrescenta-se que toda a documentação anexada ao presente processo foi objeto de análise, incluindo o quadro demonstrativo acostado aos autos com a segunda manifestação da impugnação. Aqui, na verdade, a gente percebe o julgador de origem, ele rebateu ponto a ponto e ele está sempre amarrando. Porque a contribuinte apresentou a argumentação na impugnação, foi baixado em diligência, foram levantados os pontos da diligência, o auditor registrou em relatório, bem especificado item a item, enfrentou cada questão daquela levantada, foi dado ciência à contribuinte, a contribuinte apresentou novos questionamentos a partir daquilo ali, mas só que esses novos questionamentos foi novo texto, mas os mesmos argumentos, então ela ratificou, né? E aí a decisão de origem está rebatendo justamente isso. Quanto à suposta documentação sigilosa, fácil esclarecer, acrescentar que a informação fiscal é um documento emitido pela autoridade fiscal com escopo de esclarecer algo relacionado com questões inerentes às atividades fiscais, inclusive as administrativas. Documento este que pode perfeitamente se ater a questões internas. Daí porque não merece prosperar os argumentos contrários a eventuais sigilo em tal documentação. No entanto, visando eliminar qualquer alegação de cerceamento do direito de defesa, esclarece-se que a referida IF traz em seu conteúdo sugestões
emitidas pela autoridade fiscal destinadas à administração do fisco, relacionadas com a sistemática de apropriação de retenções, 11%. Ressalta-se que as retenções relacionadas com o presente processo foram devidamente apropriadas, consoante se demonstra nos discriminativos e relatórios componentes dos autos. Ressalta-se, portanto, não haver motivo para ampliação do prazo de defesa. Não há fundamento que autorize a conceder a impugnante prazo adicional, mais ainda quando não demonstrada a existência de força maior, fato novo ou superveniente, única hipótese em que os elementos probatórios poderiam ser colacionados. Aí ela traz a fundamentação aqui. A contribuinte, ela alega, porque o relatório foi um pouco extenso, ela alega que o auditor não poderia ter aprofundado, detalhado melhor a fiscalização, e o prazo da impugnação para responder era muito curto, deveria ser prorrogado, mas não há previsão legal para isso, né? Aí, exceto naquelas situações lá de previsão que tem lá no artigo 16, lá do parágrafo 4 do 7235, não foi o caso aqui. E aí, a decisão de origem conclui que eu a acompanho e adoto como razão de decidir. Quanto ao exposto, vota-se pela procedência parcial da presente impugnação, com a exclusão dos valores lançados no período de 7,98 a 6,2002 da cadência, também se determinando a retificação do crédito constituído conforme abaixo. Aí ela traz aquelas situações lá que a diligência já apontou. E aí a jurisprudência que o contribuinte acostou aos autos não nos vincula, razão também que eu as refuto, e concluo negando o provimento ao recurso. É assim como voto. Ok, Francisco. Colegas, em relação ao item 34 da pauta, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Ou em relação ao voto? Não. Alguém diverge do relator? Também não. Então, em relação ao item 34 da pauta, ficou assim o resultado. Da empresa Higiene, Conservação e Limpeza Limitada. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora para o último item da pauta da sessão desta tarde, do dia 3/8/2020. É o item 35. O recorrente é o município Maracanaú, Câmara Municipal. Também de relatoria do conselheiro Francisco. Francisco, então, pode passar a leitura do relatório e, na sequência, já pode passar para o voto. Ok. Dado recurso voluntário interposto contra a decisão de primeira instância que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte, com o fim de distinguir crédito tributário referente ao período de apuração compreendido entre janeiro de 2007, no período de janeiro a julho de 2007. Aqui eu vou isso aqui é um caso bem curto, esse voto aqui vai ser rápido, presumo, né? Segundo o relatório da notificação do lançamento, trata-se de débitos e contribuições devidas, são os débitos devidos à Seguridade Social no valor X, consolidado de tal data, referente ao período 1 a 2007, abrangendo as contribuições da empresa, incidentes sobre a remuneração dos empregados e contribuições destinadas ao JURAT, né? O lançamento efetuado pelo autor os lançamentos efetuados pelo autor foram os seguintes. Ticket de refeição destinado aos vereadores. O lançamento tem como fato gerador remunerações pagas aos vereadores na forma de utilidade tipo ticket, adquiridos da empresa Bônus Brasil Serviço de Alimentação. Consta ainda no relatório fiscal que não existe adesão ao PAT. Cartão combustível destinado a vereador.
O lançamento tem como fato gerador crédito mensal a ser utilizado em despesas de combustível adquirido da empresa NutriCash, Serviço de Alimentação ao Trabalhador Limitada. Informa ainda o notificante que a Câmara de Vereadores mantém contrato com a Coopervan, Cooperativa dos Motoristas Autônomos de Maracanaú, com a finalidade de colocar causa à disposição dos vereadores para o exercício de suas atividades parlamentares. Nos termos do relatório fiscal, os custos com o combustível dos carros são por conta da cooperativa, consoante cláusula 4ª do retromencionado contrato. Dessa forma, as necessidades de locomoção para o exercício de suas atividades parlamentares já estariam supridas pelo contrato firmado entre a cooperativa e a Câmara Municipal de Maracanaú. Razão por que referidas despesas com combustíveis foram consideradas salário e utilidade nos termos do artigo 22, 1 e 2 da Lei 8.212. Qual foi a base da impugnação? Ticket de refeição sem adesão ao programa de alimentação do trabalhador e um combustível dado aos vereadores, sendo que há um contrato de prestação de serviço de uma cooperativa de veículos, onde o veículo fica à disposição da Câmara já com o combustível. Então, esse combustível fora não é desses veículos dessa locadora, né? É outro combustível para outro tipo de veículo. Na impugnação, o município traz a Câmara. Em relação às despesas com aquisição de combustível, alega notificada que esses valores despendidos no exercício da atividade parlamentar são pagas pela Câmara diretamente ao fornecedor, mediante relatório analítico dessas despesas. Todas as aquisições de combustíveis e refeições são objeto de nota fiscal em nome da Câmara Municipal de Maracanaú. Afirma ainda que referidas despesas foram consideradas salário pelo auditor notificado por força do artigo 458 da CLT. Alega outro sim que o artigo 458 aplica-se ao trabalhador ou ao empregado, posição em que os vereadores não ostentam em relação à Câmara Municipal de Maracanaú. Que os edis são agentes políticos e recebem tratamento diferenciado na Constituição Federal e que as normas da CLT não lhes são aplicadas. Colaciona o artigo 29 da Constituição Federal sobre o subsídio do vereador. Argumenta que a verba de desempenho parlamentar não é salário, não integra o subsídio e, consequentemente, não faz parte de verba sujeita à incidência previdenciária. Oportunidade em que transcreve o artigo 37, 11 e 39 da Constituição. Por fim, requer acatar em todos os termos a presente impugnação e a determinação de desconstituição do crédito. A alegação da impugnação é que isso é pago, esses valores são pagos diretamente pela Câmara e são pagos, não é pago ao vereador, não é dado dinheiro ao vereador, é pago, eles usam e a Câmara paga diretamente aos fornecedores. A 5ª turma da Delegacia de Julgamento em Fortaleza, por unanimidade, julgou improcedente a contestação nos termos do relatório e voto. Aí eu trago a emenda. Notificação fiscal do lançamento de débito, contribuições previdenciárias, incidentes sobre remuneração dos vereadores, salário e utilidade. Incida em contribuições sobre a remuneração paga devido ao creditado aos vereadores pela Câmara Municipal nos termos da Lei Orgânica da Seguridade Social. De acordo a garganta deu uma travada, mas está normal agora. Discordando. De acordo com o artigo 28.1 da Lei 8.202, entende-se por salário de contribuição a remuneração do trabalhador, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades. Lançamento procedente. No recurso, contribuinte se surge. No caso das despesas de refeições com tickets e com combustível, não há necessidade de comprovação, pois os vereadores não recebem tais verbas, as quais são pagas diretamente aos fornecedores. Ou seja, disse a mesma coisa, trouxe a mesma coisa que disse na impugnação. As verbas de desempenho parlamentar têm caráter indenizatório. Os vereadores são agentes políticos, a eles não se aplicando as normas da CLT.
Então, em síntese, o recurso é a essência do que foi impugnado. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos no artigo, no decreto 7235, dele eu tomo conhecimento. Tendo em vista que o recurso é o espelho da impugnação, eu tendo em vista a minha concordância também com os fundamentos da decisão de origem e amparado no preceito regimental, eu adoto as decisões de decidir constante do voto condutor o respectivo acordo. E aqui eu trago a transcrição de seus excertos. Aí inicialmente ele traz o artigo 37 da 8.212, tratando, aí eu vou ler aqui, constatando o atraso é a cobrança em si, a fundamentação da cobrança, né? Aí traz uma fundamentação dos exercentes mandados eletivos, do artigo 12 da lei 8.212, ele traz, são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas, como empregado, aí a linha J, o exercente de mandado eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio da Previdência Social. Aí ele discorre aqui sobre as contribuições da remuneração assegurada dos empregados do GILRAT, né? Aí ele traz a fundamentação aqui, um amparo legal, inclusive as alíquotas dos riscos de ambientais de trabalho também, ele traz a fundamentação legal com suas alíquotas e faz suas inferências aqui, na sequência. Conforme o relatório fiscal folhas 20 e 22, trata a presente notificação de contribuição incidente sobre a parcela da remuneração paga in natura, alimentação aos vereadores e sobre o valor do cartão combustível destinado aos vereadores, sobre cujos valores há incidência de contribuição previdenciária em razão da não comprovação por parte da empresa de inscrição no PAT, bem como por existir um contrato de prestação de serviço cujo objeto é a alocação, causa à disposição dos vereadores. De cara já está batendo, olha, não atende os requisitos do tipo de alimentação, por falta de inscrição no PAT, e não justifica, já tem carro à disposição dos vereadores, não pode prevalecer, a não ser como salário utilidade, esse auxílio combustível que é dado aos vereadores. Então, a matéria fática, ele já entra tratando disso daí. Aí ele vai fundamentando. É necessário esclarecer a notificada que, para fins previdenciários, todas as pessoas físicas exercentes de mandato eletivo são segurados obrigatórios da Previdência Social nos termos do artigo 12, a linha J da lei 8.212, aquela fundamentação que a gente já discorreu lá, já mostrou anteriormente. O mesmo normativo legal no artigo 22.1 esclarece que a contribuição relativa aos segurados empregados que prestam serviço a empresas incide sobre todo as contribuições, incide sobre todas as remunerações a elas pagas, devidos ou creditados a qualquer título, inclusive os ganhos habituais como forma de utilidade no decorrer do mês, o que se coaduna com o dispositivo da CLT, aprovado pela lei número 5462, o qual refere-se a salário in natura, dissertando expressamente sobre a alimentação. Aí ele faz a transcrição do artigo 458. De acordo com o artigo 28.1 da Lei 8.212, entende-se por salário de contribuição a remuneração do trabalhador, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidade. Aí ele traz a fundamentação, ele transcreve a fundamentação. Entretanto, o artigo 28, parágrafo 9 da Lei 8.212, arrola as parcelas não integrantes do salário de contribuição, atribuindo a essas exclusões do campo de incidência o caráter de exclusividade. No que tange à alimentação, trata da matéria a linha C do citado parágrafo. Verso. Aí, parágrafo 9. Não integra o salário de contribuição para os fins desta lei, exclusivamente. Pontua. A parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, nos termos da Lei 6.321 de 76. Aí faz a inferência final. A
Ademais, não justifica o pagamento pela Câmara das despesas efetuadas com combustível através do cartão combustível aos vereadores em virtude do contrato firmado com a Coopervan, Cooperativa de Motoristas Autônomos de Maracanaú, com a finalidade de colocar causa à disposição dos vereadores para o exercício de suas atividades parlamentares, e que a despesa com combustível era por conta da cooperativa, nos termos da cláusula 2ª e 4ª do referido contrato. Dessa forma, tem-se por insubsistente e infundadas as alegativas apresentadas pela notificada em sua impugnação. Em sua impugnação, porquanto os vereadores da Câmara Municipal de Maracanaú são segurados obrigatórios, uma vez que não foi apresentado comprovante de que os mesmos são vinculados a regime próprio de Previdência Social. Vejam, a autuação, a fundamentação legal está aí, a matéria fática, ela tem 2 pontos aqui relevantes para essa decisão. O auxílio alimentação, ele não atendeu às regras específicas do PAT, que a lei determina. A questão do auxílio combustível já tem veículo à disposição do vereador. Então, esse combustível para a atividade parlamentar. Então, esse combustível que é dado não é para a atividade parlamentar. Então, ele entende e fundamenta que é auxílio, que é uma utilidade mesmo que ele tem. E que a única exclusão é que se os vereadores estivessem vinculados a regime próprio de previdência, naturalmente não incidiria, né, a contribuição. Mas fora isso, não se enquadra em nenhuma dessas situações, ele fundamenta o voto, com o qual eu concordo, e concluo negando provimento ao recurso. É assim como voto. Francisco, o motivo determinante da glosa do valor referente ao auxílio alimentação, é o fato de não estar inscrito no PAT? É só isso? É. Mas foi pago in natura ou foi pago em dinheiro? In natura, está escrito. Não é natura, paga para a empresa, é um ticket. Paga para a empresa de ticket de alimentação. É in natura ou em dinheiro? Viu, Marcos? O que foi in natura. É in natura. É. A DRJ fala in natura. Então eu vou divergir. É ticket. Lá no relatório é ticket. Se eu botar aqui no relatório. Se for in natura, eu vou divergir, presidente. Na transcrição que o Francisco fez da DRJ, a DRJ fala in natura. Aqui, olha o lançamento aqui, ó. PKR, ticket de refeição destinado aos vereadores. O lançamento tem como fato gerador remunerações pagas aos vereadores na forma de utilidade do ticket adquiridos da empresa Bônus Brasil Serviços Alimentícios. Consta ainda no relatório fiscal que não existe adesão ao programa de alimentação. A questão aqui que eu entendo, que a lei determina, não ter adesão ao PAT. Isso, Francisco, mas já tem um ato declaratório número 3 de 2011 da PGFN, que ela autoriza a dispensa de apresentação de contestação e interposição de recursos nas ações judiciais que visam obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio alimentação não há incidência de contribuição previdenciária, independentemente de inscrição no PAT. É decisão já consolidada na Câmara Superior, inclusive no mês passado eu tive um acordo no mesmo sentido. Então, se a alimentação é in natura, independentemente da inscrição no PAT, é autorizado. Não entra na base de cálculo da contribuição previdenciária. É isso, né, presidente? Isso. E esse parecer é aprovado pelo ministro, né? Perfeito. É ato, né, já. Não é só parecer, é ato, né? Não, se é vinculante, aí a gente tem que seguir, né? Eu concordo com a parte do salário e utilidade do veículo, mas não da alimentação. Não, eu mudo o voto. Se tem o parecer, eu tenho que mudar o voto. Né? Tem. Se não tem vinculante, meu voto eu acompanho porque a lei diz. Agora, se tem, eu mudo o voto, eu tenho que acompanhar o parecer. Eu vou te acompanhar, eu vou te enviar por e-mail um voto que eu fiz no mês passado, e aí tu pode adaptar como bem aprovei. Beleza. Então parcial provimento, né? Você vai dar parcial provimento para cancelar o lançamento em relação a esse...
Tá, colegas, então o conselheiro relator, em relação ao item 35 da pauta, está dando provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar o lançamento em relação a esse auxílio alimentação. Alguém diverge do relator? Ninguém diverge do relator? Eu também acompanho. Então, já encaminho o e-mail, viu, Francisco, nesse exato minuto. Eu dou o voto do mês passado nosso, tá bom? Beleza, ótimo. É bem sucinto, é bem magrinho, como eu gosto de fazer votos. Beleza. Francisco, a DRJ fala em natura, a fiscalização ali do relatório fala ticket. Eu estou pensando em colocar assim, ver se você concorda. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se o lançamento referente ao auxílio alimentação. Pronto. Para mim está ótimo. Acho que fecha, né? Fecha, está ótimo. Então tá. Beleza, então. Então, essa vai ser a decisão, então, do item 35 da pauta, tá? Município, Maracanaú, Câmara Municipal. Então tá, colegas, encerramos a... Quer falar alguma coisa, Márcia? Você tá todo sorridente aí. Vamos terminar 20 minutos antes hoje, né? Então tá. Então encerramos por hoje, nós temos só, acho que, 3 processos com vista, deixa eu ver. Acho que... são 3 processos com vista de mesa. Vamos dar uma olhadinha aí, e aí vamos ver se entre amanhã e depois a gente faz os 2. Eu quero já dar uma olhadinha neles hoje, de repente. Então tá, colegas. Bom descanso para vocês. Até amanhã. Até amanhã. Podem encerrar, viu, Fabio Mar? Pode encerrar a gravação.